Oi, gente, boa tarde de novo, voltei. Capítulo 12. Capítulo 12, tá? Reações químicas. Deixa eu só ver aqui a página. Página 198. Beleza? Bom, o que a gente falou até o momento das reações químicas? A gente falou que para acontecer uma reação química, precisa-se ter afinidade química, né? Afinidade entre as moléculas, tá? E aí eu falei que antes das setas, eu tenho como base uma seta, aí antes da seta tem um reagente, depois da seta tem um produto, foi isso? Nós vimos também que o númerozinho que aparece na frente de cada molécula é chamado de número de mols ou coeficiente estequiométrico, né? Nós vimos também a questão da... Não sei se a gente viu a parte do cálculo. A gente viu o balanceamento das reações químicas, né? E acredito que faltou a parte do cálculo do número de mols. E a gente entrou também na parte de tipo de reação. Acho que foi a última aula que eu parei, que foi, no caso eu falei de síntese ou adição. Foi assim, não foi? Se eu não estou me enganado, foi mais ou menos aí que eu parei. Certo? Eu vou continuar, aí depois a gente volta para a página 198, para a gente dar uma lida, né, na página, tá? Para a gente continuar aqui. Vou só falar dos tipos de reações, aí a gente volta para a página 198, para iniciar ali a parte da leitura. Tá bom? Vou só compartilhar o slide aqui com vocês. Pronto, nós vimos aí também as nomenclaturas, né? Os estados físicos, gás, sólido, líquido e vapor, formação do precipitado, desprendimento de gás, necessidade de aquecimento. Nós vimos o balanceamento das equações, ó, certo? E aí a gente agora vai falar dos tipos de reações químicas. Nós temos 4 tipos. Na aula passada eu comecei a falar da reação de síntese ou adição, mas nós temos análise ou decomposição, nós temos simples troca ou deslocamento e nós temos a reação de dupla troca, tá? Na aula passada eu falei só da síntese ou adição. Eu vou dar uma recapitulada sobre ela de novo e aí a gente continua, tá bom? Mas aí, ó, aqui fica claro, ó. O que é uma reação de síntese ou adição? É quando eu tenho duas ou mais substâncias que originam um único produto. Por exemplo, aqui, ó, A mais B reagindo, produzindo C. Então, quando eu tenho dois elementos, ou dois átomos, ou duas moléculas reagindo entre si, produzindo só uma, eu tenho uma reação de síntese ou adição, tá? Tá aqui o exemplo, magnésio reage com o oxigênio do ar, produzindo óxido de magnésio. Então, tem essa substância, magnésio reagindo com oxigênio, produzindo óxido de magnésio, tá? Essa reação é chamada de reação de síntese ou adição, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta aí, gente, ou não?
Bom, então vamos lá. Vamos agora falar sobre a reação de análise ou decomposição. Bom, a análise ou decomposição é quando eu tenho uma única substância, olha aqui, ó, a única substância A, produzindo duas coisas diferentes, dois produtos. Então, o A se reproduziu em B e C. Então, tem uma única substância produzindo duas substâncias diferentes. Olha o exemplo aqui embaixo. Ó. Eu tenho aqui o óxido de mercúrio, se desmembrou e produziu Hg e oxigênio separados. Então, eu tenho uma reação de análise ou decomposição. Tá bom? Professor, a reação de simples troca ou deslocamento, que é o nome que ela recebe, é quando uma substância simples reage com uma substância composta. Substância simples, gente, é aquela substância formada por um único átomo. Uma substância composta é formada por dois ou mais átomos, tá? Eu falei isso para vocês na aula passada. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, essa reação, ó, o zinco reagindo com o ácido clorídrico, ó, substância simples, reagindo com uma substância composta, e aí eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. Beleza? Tranquilo? Simples troca ou deslocamento. Tá bom? O último tipo de reação que eu tenho é a dupla troca. Tá? Tem aqui a simples troca ou deslocamento, né? Eu tenho aqui cadê a dupla reação de simples troca ou deslocamento? Ainda está mostrando aqui como é que funciona. Ainda tenho mais aqui. E aqui a reação de dupla troca. Bom, a reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas, ó, uma substância composta, outra substância composta, produzindo duas novas substâncias compostas. Então, como é que funciona o processo? Eu preciso ter duas substâncias compostas no reagente, produzindo duas substâncias compostas no produto. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos no caderno para a gente poder discutir e aí a gente vai vendo que tipo de reação é. Tá bom? Eu vou abrir aqui o meu celular, a câmera do meu celular. E aí a gente vai discutindo um pouco sobre os tipos de reações existentes na molécula, tá? Só abrir aqui. Pronto, vamos lá. Então eu tenho aqui esse exemplo, ó. Se tivesse esse exemplo aqui, ó. S mais O2 produzindo SO2. Que tipo de reação é essa? É S mais O2 produzindo SO2. Nós temos 4 tipos de reação: síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca, ou deslocamento. Nós temos a dupla troca. E aí, gente? Aquela primeira reação lá em cima que eu botei, qual é a reação das 4? Síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, ou dupla troca? O que vocês acham?
Nada? Bom, o conceito é o seguinte. Quando eu tenho... Ingrid disse adição. E ela acertou, né? Bom, é isso mesmo, Ingrid. Ela é uma síntese ou adição, tá? Ó, eu tenho duas substâncias reagindo, produzindo uma única substância. Única substância. Então, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Parabéns, Ingrid, pela resposta. E essa daqui? Que tipo de reação é essa? MgO2 produzindo Mg mais O2. Sim. Que tipo de reação é essa? Ok? Ó, aqui eu tenho uma única substância no reagente, produzindo duas substâncias diferentes no produto. Quando eu tenho isso, eu tenho uma reação de análise ou decomposição. Certo? Então, quando eu tiver uma única substância no reagente produzindo duas substâncias diferentes no produto, eu tenho análise ou decomposição. Tá certo? Tranquilo, suave. Tá bom. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Se eu tivesse agora essa situação, HCl mais O2 produzindo H2 mais ClO2. Pronto. Se eu tivesse essa situação aí agora, como é que seria o esquema? Dupla troca? Bom, Ingrid, vamos ver. Para ser dupla troca, as duas substâncias no reagente têm que ser compostas. HCl, substância composta. Oxigênio, substância simples. Opa! Substância simples com substância composta, eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. Só para você não ficar com dúvida, tá, Ingrid? Para ser dupla troca, eu teria que ter duas substâncias compostas. Aqui eu tenho substância composta e substância simples. Então, efetivamente, não tem como ser uma dupla troca, tá bom? Ok? Beleza. E aí nós temos esse exemplo aqui. E aí, essa reação agora? HCl mais NH, NaCl mais H2O. Que tipo de reação é essa?
Que tipo de reação é essa? HCl mais NOH produzindo NaCl mais H2O. Qual o tipo de reação aí, por favor? Bom, no caso aí eu tenho duas substâncias compostas, ó. Se eu tenho duas substâncias compostas no reagente, então eu tenho uma reação de dupla troca. Tá bom? Não, Ingrid, para ser adição, eu tenho que produzir uma única substância composta, uma única. Não produzir uma única. Certo? Tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode falar. Calma, é normal. Depois vai pegando a manha, tá? A princípio é isso mesmo. A princípio é isso mesmo. Dificuldades, tá bom? Vamos fazer uma atividadezinha sobre isso agora. Depois a gente vai para o livro para fazer uma leiturazinha da atividade, tá bom? Vou procurar aqui. Vou botar no chat, tá bom? Aí vocês vão respondendo, depois eu faço a correção. Vamos lá. Até aí no chat a primeira questão para a gente fazer essa atividade. Digam aí qual é a resposta dessa daí. Bom, vamos lá. Nessa aqui, gente, eu tenho, olha, eu tenho essa reaçãozinha aqui, ó, essa primeira, é uma substância composta, e tenho essa daqui no reagente, e também é uma substância composta. Então, como eu tenho duas substâncias compostas, a resposta certa é a letra P. Então, é a reação de dupla troca. Ok? Não é mistério não, bem facinho. Só analisar os viés, certo? Vamos à próxima. Essa reação aqui é o quê? Essa segunda.
Essa terceira. E essa quarta. Três minutos para vocês me darem a resposta dessas 4 reações aí que eu botei. Dá para ser? Vai dizendo aí, Ingrid, qual é o deslocamento. Eu botei 4, ó. Deixa eu botar na ordem. Vou digitar, vou botar de novo, tá? Na ordem. Vocês vão dizendo. Deixa eu botar aqui os itens, né? Fica mais fácil. Pronto, Ingrid, ó. Melhora aí com os itens, ó. A, B, C, D. Aí você responde aí. Quantas pessoas a gente tem na sala? Temos o Juninho, o Arthur, a Evelyn, o Ian. Pouca gente, né? Quem puder responder para mim, gente, no chat, tá? Eu tô aberto aí as respostas. A, B, C, D. Sobre tipo de reação. Ah, não sabe, né, Letícia? Ó, uma reação de síntese ou adição é quando eu tenho uma, duas ou três reações no reagente, da qual vai produzir só uma no produto. Isso é a síntese ou adição, tá? Análise ou decomposição é quando eu tenho uma única substância no reagente produzindo várias substâncias no produto, ou substâncias diferentes no produto. Simples troca ou deslocamento é quando eu tenho uma substância simples reagindo com a substância composta. E a dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, produzindo duas substâncias compostas. Pronto. Ainda, eu acho que é o primeiro deslocamento. Tá, vai fazendo aí. A gente faz a correção. Tem uma dessa na prova, viu? Na prova de vocês aí do simulado. B, dupla troca, segundo ídolo. Bota C e a D aí as respostas. A Ingrid fez a A, né? Disse que era simples troca ou deslocamento. E o Ítalo fez a B, dupla troca. A D, a Ingrid disse que era adição. Falta C. C, análise. Eita, pai. Bora fazer? Vou pegar aqui as 4 reações. Cadê? Vamos lá, pegar a primeira reação aqui, a A.
eu tenho ZN produzindo PbNO3, 2 produzindo ZnNO3, 2 mais Pb. Bom, eu tenho aqui uma substância simples reagindo com uma substância composta. Quando eu tenho uma simples com a substância composta, eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. Ou seja, a Ingrid acertou, né? Falou deslocamento, simples troca ou deslocamento, tá certo. Para B. Letra B é FeS mais 2HCl, produzindo FeCl2 mais H2S. Bom, nessa daqui eu tenho uma substância composta, outra substância composta. Bom, quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, eu tenho uma reação de dupla troca. O Ítalo acertou. Certo? Reação de dupla troca. Vamos para C. A letra C eu tenho 2NaNO3 produzindo 2NaNO2 mais O2. Bom, aqui eu tenho uma única substância produzindo outras duas substâncias diferentes. Então, na C, eu tenho uma reação de análise ou decomposição. Muito bem, Ingrid. Análise ou decomposição. Muito bem. E vamos ver se a D é uma adição, né? Se a Ingrid tiver acertado, as respostas, todas as 4 estão corretas. A D é N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Bom, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância simples. Toda vez que eu tenho duas substâncias simples reagindo e produzindo uma única substância, eu tenho uma reação de síntese ou adição. E aí foi acertado também pela Ingrid. Tá bom? Questão certa. Beleza? Muito bem, viu? Muito bem encaminhado. Gostei. Vamos lá, fazer mais. Para vocês ir pegando aí. Vou mandar mais 4. E, F, G e H. 3 minutinhos para você responder. H, análise. Segunda Letícia.
Análise, G, adição, OI. Olha as respostas. Vamos fazer, né? Foram respondidas todas, né? Então, vamos lá. Fazer aqui a E. A F. A G. A H. Beleza, vamos lá, né? Bom, na letra E, eu tenho uma única substância composta produzindo duas diferentes. Então, eu tenho uma análise ou decomposição. Acertaram? Tá bom, Yasmin. Tá bom, João Lucas. Acertaram aí? Análise ou decomposição? Ah, é? Deixa eu ver se acertaram. Sim, a Ingrid. A Ingrid tá um fenômeno. A F. A F eu tenho essa substância que é composta e essa substância que é composta. Então, duas substâncias compostas reagindo entre si, eu tenho uma reação de dupla troca. F dupla troca. Acertaram? Acertou. A Ingrid também. Na G, eu tenho uma substância composta reagindo com outra substância composta. Então, na G, eu tenho também uma dupla troca. Opa, mas calma. Não é dupla troca, não. Para ser dupla troca, eu tenho que ter duas substâncias compostas aqui também. Duas substâncias produzindo uma única substância, síntese ou adição. Síntese ou adição. A Ingrid acertou, né? Também. E a letra H, e última aí da série dos exercícios, eu tenho uma única substância composta se degradando em duas. Então, eu tenho uma análise ou decomposição. Se eu não me engano, essa daí foi a Letícia. Foi ela mesma. Certo? Muito bem. Beleza? E aí, para encerrar nossa aula de hoje, com 5 minutos, tomei mais duas. Me dê a resposta e a gente encerra a aula de hoje, tá bom? J, análise, segundo Ítalo. E aí, dupla troca? Qual é a dupla troca, Letícia?
Aí? Não, o que, Ítalo? Isso. Isso, Ítalo, muito bem. Me dê aí a resposta, estou esperando. Para a gente encerrar. Bom, para a gente encerrar é o seguinte. H, análise. Vala. Tá bom, vamos fazer. Vou responder aí logo. Vamos para aí, vamos resolver aí. Bom, aí, gente, eu tenho CuH2SO4. Eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Então, eu tenho na I uma reação de simples troca ou deslocamento. Certo? O Ítalo acertou aí. Aí. Simples troca ou deslocamento. Tá bom? E a J, e última, eu tenho essa equação aqui, ó. A J, né? Então, essa equação aqui. Olha, essa é fácil, eu só tenho uma única substância composta, se decompõe em duas diferentes. Então, tem uma análise ou decomposição. Análise ou decomposição. Tá bom? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Coloque o número de vocês. Já colocaram? Coloque aí, tá? Nome e número na chamada. Para me fechar a aula de hoje. A gente vai dar uma treinadazinha aí para o simulado 2, tá? As questões que eu botei. Depois eu vou fazer só no Google Forms. Pra gente fazer só atividade depois. Tô continuando o conteúdo porque a gente deve continuar, né? Conteúdo até porque já serve para o terceiro bimestre também. Tá bom? Então, gente, um abraço, tá? Boa tarde para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Cheiro.